Agora sim, estamos gravando aí nossa aula, tá? Então, olha só, retomando de onde nós havíamos parado na nossa última aula, resolvendo aí questões, passamos então agora na página 178, frente A, para a quinta questão. E a quinta questão diz o seguinte: João resolveu fazer um grande passeio de bicicleta. Saiu de casa e andou calmamente a uma velocidade constante de 20 km por hora. Meia hora depois de ele partir, a mãe percebeu que ele havia esquecido o lanche. Como sabia por qual estrada o filho tinha ido, pegou o carro e foi à procura dele a uma velocidade constante de 60 km por hora. A distância que a mãe percorreu até encontrar João e o tempo que ela levou para encontrá-lo foram de... Seguem as alternativas, tá? Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente vai analisar aí é justamente a movimentação de João. Tá? Movimentação de João. Por quê? Ele se movimenta a 20 km por hora, tá? Só que a gente não pode analisar e comparar, né, já que a gente está comparando aí a movimentação de João e da mãe, e saber quando os dois vão se encontrar, ou melhor, quando ela vai alcançar ele, a gente tem que ter como instante inicial o momento em que ela sai de casa, para que a gente possa entender quanto tempo vai levar até que ela o alcance, né? Então a gente tem que ter como instante inicial o momento em que ela sai de casa, beleza? Então, no instante em que ela decide sair de casa, já se passou quanto tempo? Meia hora. Se então João está aí se movimentando a uma velocidade constante de 20 km por hora, então, passados 30 minutos, tá? João já vai ter percorrido 10 km. Na hora que a mãe dele saiu de casa, ele já está a 10 km de distância dela, né? Então, naquele instante em que ela saiu de casa, já tem 10 km. Só que ele vai ficar parado? Não, ele esqueceu, ele não lembrou, né? Simplesmente quem lembrou foi a mãe dele. Ele continua pedalando. Então, nesse caso, ele continua se distanciando, então ele continua percorrendo, mas, não é isso? 20 vezes x, onde x, não é isso? É justamente a distância que ele vai percorrer, né, de acordo aí com o tempo, tá? Então, ele vai continuar percorrendo, né? Isso aí a 20 km por hora, tá? Então, x, quantidade de quilômetros por hora, tá? Em que x é o tempo em horas, tá? Tempo em horas, beleza? Vamos lá, então. Já a mãe de João, no instante em que ela lembrou que ele esqueceu do lanche, ela saiu e se movimentou, obviamente, a uma velocidade de 60 km por hora. Então, 60 vezes x, tá? Esse é o deslocamento dela. Então, ela parte de 60x, beleza? Ok. Essa daqui é a função que descreve a movimentação de João. Essa é a função que descreve a movimentação da mãe dele. Quando ela o alcançar, tá? Quando ela o alcançar, obviamente que os valores serão iguais. Não é isso? Então, nós teremos só 60x igual a 10 mais 20x. Beleza? Vamos lá, então. Lembrando que x é o tempo em horas e j ou m é a distância, não é isso? Do deslocamento. Tá? É a distância do deslocamento. Beleza? Então, nesse momento, a distância entre eles deve ser a mesma, tá? Vão ser equivalentes. Então, 60x igual a 10 mais 20x. Resolvendo essa equaçãozinha simples aí do primeiro grau, 20 passa para cá. Ficaremos, então, com 60x
menos 20x igual a 10. Implica dizer que 60 menos 20, 40x igual a 10. X é igual a 10 sobre 40, não é isso? 40 multiplicando, passou para lá dividindo. Olha só. X igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4, tá? 1 sobre 4 é o quê? É o valor de x. É o tempo, que é dado em horas. Tá? Tempo, eita, deixa eu um pouquinho aqui. É o tempo dado em horas. Então, é 1/4 de hora. Aí vem a minha pergunta. 1/4 de hora são quantos minutos? É isso? Lembra que o sistema de tempo ele é sexagesimal, tá? Vira a cada 60. Então, isso aqui corresponde a 15 minutos, tá? O que faz com que, obviamente, a gente já abandone as alternativas A, D e E. Ficando, então, entre as alternativas B e C. Beleza? Vamos lá, então. O que é que a gente faz agora? Lembra? X é igual a 1/4, tá? X é igual a 1/4. Então, agora, a gente vai ver o seguinte. O deslocamento, né, a distância que cada um deles percorreu. Então, basta você pegar esse 1/4 e substituir em qualquer uma das duas funções. Beleza? Vamos lá, então. Substituindo, então, sei lá, na da mãe dele, pode ser, né? Então, M, o deslocamento vai ser o mesmo, tá, gente? Vai ser igual a 60 vezes 1/4. 60 sobre 4, que é igual a 15 quilômetros. Se você substituísse aqui na função do João, dava a mesma coisa, tá? 20 dividido por 4 dá 5 mais 10, 15 também. Então, 15 quilômetros e 15 minutos corresponde, então, à alternativa B. Vai lá e marca letra B. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Posso ir adiante? Vamos lá, então. Vamos, então, para a sexta questão. Na sexta questão, tá? Nós temos, então, aí o seguinte. O lucro obtido por um distribuidor com a venda de caixas de determinada mercadoria é dado pela expressão. Deixa eu colocar aqui a expressão, então, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho para baixo. É dado pela expressão L em função de X é igual a 6 sobre 5x menos 0,01 sobre 5x ao quadrado menos 0,6x. Em que x denota o número de caixas vendidas. Olha isso aqui agora. Quantas caixas o distribuidor... Olha só. X denota o número de caixas vendidas, tá? Lembra disso. Aí pergunta. Quantas caixas... Então ele quer saber informação sobre caixa. X. A informação é sobre X, tá? Quantas caixas o distribuidor deverá vender para que o lucro seja máximo? Falou em ponto de máximo, ó. Vértice. Então, o que ele quer saber é justamente o valor do XV, a abscissa do vértice. Tá? Então, quantas caixas devem ser vendidas para que o lucro seja máximo? Ele não quer saber qual é o lucro máximo. Existem duas perguntas aí. E às vezes o pessoal se confunde. A pergunta pode ser qual é o lucro máximo ou quantas caixas devem ser vendidas para obter o lucro máximo. Se ele pergunta quantas caixas, é X. Se ele pergunta qual é o lucro, é Y. Afinal de contas, lembra que o lucro está em função de X. Portanto, o lucro corresponde a Y. Tá? Lucro corresponde a Y, mas ele quer saber o número de caixas. Então, XV. Aí eu vou lembrar aqui da fórmula, né? Em que XV é igual a menos B sobre 2A. Só que, para que eu utilize essa fórmula, eu tenho que dar uma organizada nessa função aqui, que está um negócio meio bagunçado. Tá? Então, eu vou dar uma organizadinha aqui, eliminando inicialmente esse parênteses. E reduzindo termos semelhantes. Então, olha só, vamos organizar aqui então agora, tá? Organizando a nossa função, L de x vai ser igual a menos,
Olha só. 0,01 sobre 5 x ao quadrado mais 6 sobre 5 x menos. Aí olha isso aqui agora. Deixa eu dar um trato nisso aqui. Deixa eu dar um tratamento nisso aqui. 0,6x. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 6 sobre 10x? Beleza? Se eu quiser aqui, eu posso dar uma simplificada. Eita, desculpa, aí deu uma batida, uma barroada aqui na câmera. Eu posso dar uma simplificada aqui por 2. Fazendo com que isso aí fique 3 sobre 5 É a página. x. Beleza? Página 178, Pablo. Página 178, beleza? Então, olha só. 3 sobre 5x, beleza? Vamos lá, então, voltando para cá. Olha só. Menos 3 sobre 5x. Dúvidas até aí? Olha agora aqui os termos semelhantes aqui, ó. Ambos coeficiente de x. Então, dá para reduzir esses termos semelhantes, tá? Então, nós vamos ficar com L de x, só, como sendo igual a menos 0,01 sobre 5 x ao quadrado. Aí aqui, ó, sinais diferentes, subtrai ao sinal do maior. O maior é 6 sobre 5, portanto, mais. Aí você tem 3 sobre 5 menos 3, aliás, perdão, 6 sobre 5 menos 3 sobre 5. Os denominadores são iguais, então repete o denominador, opera entre os numeradores. 6 menos 3, 3x. Está aqui a minha função, tá? Então, essa é a minha função, onde o A vale menos 0,01 sobre 5 e o B vale 3 sobre 5. Se então eu quero determinar o xv, então, nesse caso, ó, xv é igual a menos b sobre 2a. Então, teremos menos b menos... Quanto é que vale b? 3 sobre 5 sobre 2 vezes a. Mas quem é a? Menos 0,01 sobre 5. Beleza? Vamos lá, então. Implica dizer que xv vai ser igual a menos 3 sobre 5 sobre. Aí aqui, ó. 2 que multiplica 0,01 sobre 5. Então vai ficar menos 0,02 sobre 5. Beleza? Aqui agora. 5 cancela com 5. Menos por menos, mais. Ficamos então com 3 sobre 0,02, que é a mesma coisa que 2 sobre 100. 2 sobre 100. Beleza? Isso aqui então vai ficar igual a divisão entre números fracionários. Multiplica o primeiro pelo inverso do segundo. 100 sobre 2. 300 sobre 2. 150. Que corresponde à letra C. Tá? Então vai lá e marca letra C. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Perguntas, questionamentos, tudo tranquilo? Beleza? Vamos nós então. Vamos adiante. Então, indo adiante, tá? A gente vai passar então para o próximo capítulo, onde a gente vai falar sobre composição e inversão de funções, tá? Deixa eu só mudar aqui um pouquinho aqui a nossa abordagem. Você tem que prestar espaço aí. Tem espaço aqui. Vamos lá então. Então, olha só. A gente vai falar um pouco aí sobre composição e inversão de função, tá? Então, olha só. Peguem seus livros. Passem aí para a página 183. 183. Beleza? Página 183.
Então, nós temos aí o seguinte, olha só. Na página 183, falando aí sobre função composta, temos aí alguns conceitos. Temos aí o conceito, primeiro, uma situação, problema, tá? Para que depois a gente possa ser inserido no conceito de função composta. Então, acompanha comigo aí. Entre o instante em que a semente do tomate é colocada na terra, até o momento em que o tomate é saboreado, numa salada, existem várias etapas que interferem no valor do produto final. Para plantar a fruta, há um custo. Os cuidados com a mesma, assim como a colheita, o armazenamento em caixas e o transporte até o distribuidor, trazem outros custos adicionais. Então, olha só, tem o custo aí da produção, tem o custo da colheita, tem o custo do armazenamento, tem o custo do transporte, tá? E, obviamente, tudo isso implica no custo final do tomate. Ao acompanharmos a evolução do preço de custo, o qual é denominado X no esquema a seguir, podemos constatar a presença de uma função que chamamos de função composta, que descreve todas as etapas de acréscimo no custo do tomate. Por outro lado, se considerarmos o preço final, podemos escrever uma função que dá o valor do tomate sem acréscimo, denominada função que chamamos de inversa. Então, vocês têm um quadro, logo aí abaixo, onde nós temos aí, tá, uma composição de função e nós temos uma inversão de função. O que é que nós temos? X domínio, F imagem, né? E no X nós temos o quê? O preço de custo inicial X. Aí você tem logo em seguida o preço de custo após acréscimo do custo de armazenamento e de transporte. Já um outro item a ser inserido no preço do tomate, né? Depois, preço de custo após acréscimo dos impostos, do armazenamento e transporte. Já é outro acréscimo. E no final nós temos o preço de custo final ao consumidor após todos os acréscimos. Então, cada uma dessas etapas interfere na composição do preço final do tomate, tá? E, obviamente, se eu quiser saber quem é a sua função que a originou, basta eu fazer o que nós chamamos de função inversa. Beleza? Então, olha só, na prática, como é que a gente consegue fazer uma composição de função? Basta entender, uma dica que o pessoal utiliza muito, é aquela história de uma função dentro da outra, né? Porém, tem que lembrar que nós estamos trabalhando aí com mais de uma função, em que cada uma delas trata de mais de um aspecto, de mais de uma etapa dentro do problema, tá? Tem um problema clássico de função composta, que eu costumo muito comentar com os meus alunos, que é o seguinte: digamos que você tem uma situação em que a concentração de monóxido de carbono em parte por milhões no ar, certo? Seja a função da quantidade de pessoas que existem em uma determinada cidade. Então, quanto mais pessoas, maior o nível de poluição nessa cidade, tá? A probabilidade não. O caminho é mais ou menos esse, tá? Digamos assim. A tendência, era essa palavra que eu queria encontrar, a tendência é essa. Quanto maior o número de pessoas, maior, né, a poluição em determinada cidade, beleza? Então, nós temos a concentração de monóxido de carbono. Deixa eu até escrever isso aqui, que fica mais interessante. Tá? Então, seria o seguinte: a concentração de monóxido de carbono depende do tamanho da população, beleza? Agora, a análise da população é a seguinte: a gente sabe que os grandes centros, as grandes cidades, elas vêm crescendo, né? Vêm crescendo cada vez mais. E que essas pesquisas que analisam o crescimento populacional estão em função do tempo. Então, nós temos aí a população variando em função do tempo. E se eu fizesse a seguinte pergunta: daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono vai ser tantas partes por milhão? Ué, eu não tenho ainda concentração em função do tempo. Eu tenho concentração em função da população em função do tempo. Como é que eu obtenho concentração em função do tempo? Basta lembrar que concentração em função do tempo nada mais é do que a concentração em função da população que está em função do tempo. Então, aqui você tem uma composição. Você tem a função população sendo inserida dentro da função concentração de monóxido de carbono. Então, isso aqui é composição. Agora, o que é que vai ser aplicado dentro e o que é que vai ser aplicado fora? Olha só, composição está fora. População está dentro, no lugar de X, tá? Os próprios enunciados vão dizer isso. Então, se você tem F de G de X, G está dentro, F está fora. Silogismo aqui pode ser um pouco diferente. Podemos escrever F bolinha de G de X. G está dentro, F está fora. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Posso ir adiante? Então, vamos para o exemplo, tá?
Vou então aqui escrever aqui um exemplo para a gente poder praticar aqui um pouco. Exemplo 1. Só. Dadas as funções f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado menos 3x, vírgula, determine f de g de x e g de f de x. Beleza? Para que a gente possa verificar aí como pode ser feita essa composição entre essas duas funções, tá? Nesse caso aqui, o que a gente verifica? A gente verifica que a função g vai ser aplicada no lugar de x na função f, tá? Portanto, nós teremos o seguinte, olha só. f de, vou até fazer aqui com a tinta vermelha para poder melhorar para vocês, tá? f de g de x. Então, é a função g sendo aplicada dentro da função f. Então, onde tiver x, eu vou colocar g de x. Beleza? Então, isso aí vai ficar igual a 2 vezes x. Mas quem é x? G de x. Mais 1. Beleza? Vamos lá, então. Isso aqui, então, vai ficar igual a 2 vezes. Quem é g de x? X ao quadrado menos 3x. Então, x ao quadrado menos 3x mais 1. Beleza? E agora, distributivo aqui, ó. Só. Ficaremos então com mais por mais dá mais. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais por menos, menos. 2 vezes 3x, 6x, mais 1. Está aqui então a função composta f de g de x. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Vamos adiante. Fazendo então agora a composição g de f de x, tá? Foi uma. A outra. G de, vou até fazer assim, para facilitar. F de x. Observem que é a função f sendo substituída dentro da função g, tá? Então, nós ficaremos com a função g, que é quem? X ao quadrado menos 3x. Então, em todo canto que tiver x, eu vou colocar f de x. Então, vai ficar assim, ó. F de x, tá? Ao quadrado, menos 3 vezes f de x. Beleza? F de x sendo aplicado no lugar de x. Então, nesse caso, isso aqui vai ficar igual a... Quem é f de x? 2x mais 1 ao quadrado, menos 3, que multiplica 2x mais 1. Beleza? Vamos adiante, então. Aqui, ó, produto notável, tá? Então, ó, quadrado do primeiro, beleza? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Distributivo aqui, ó, menos por mais, menos 3 vezes 2x, 6x, menos por mais, menos 3 vezes 1, 3. E agora reduzimos os termos semelhantes. Onde tem x, a gente soma ou subtrai com x. Se tiver x ao quadrado, reduz também. Se tiver termo independente, reduz também. 4x ao quadrado não tem ninguém com quem somar. Então, ele fica do jeito que está. 4x ao quadrado. E, ó, 4x menos 6x menos 2x. 1 menos 3 menos 2. Está aqui, então, a nossa função. Professor, posso simplificar? Não, não pode simplificar, tá? Porque você está falando sobre função. Se fosse uma equação, aí sim você poderia simplificar para poder reduzir, obviamente, a quantidade de números, né? A grosseria dos cálculos. Mas tratando-se de função, se você altera, simplifica, você altera cada um dos coeficientes. A parábola, por exemplo, fica menos aberta,
você interfere na localização do vértice, o ponto onde intercepta o eixo Y é outro, então já é outra função. Muito cuidado que função não se simplifica, tá, gente? Simplificamos equações, funções, ó, não, tá? Não simplificamos funções, beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Posso ir adiante? Vamos lá, então. Falando, então, aqui um pouco sobre função inversa, né? Como eu havia falado, e a própria enunciada que falou, a função vai e a inversa volta. Para que a gente possa fazer o cálculo da função inversa, existe um passo a passo, tá? Existem umas dicas aí. Vamos lá. Vou explicar aqui para vocês qual é o nosso passo a passo, beleza? A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse passo a passo é uma troca de variáveis. Onde tem x você coloca y, onde tem y você coloca x, beleza? A segunda coisa a se fazer é isolar o y, tá? Usando os princípios de equivalência. Esse é o segundo passo. Isolado, então, o y, você obteve a função inversa. Beleza? Então, são basicamente esses dois passos aí. Vamos, então, começar. Exemplo 1. Determine a inversa da função invertível, tá? F de x igual a 3x mais 5. Beleza? F de x igual a 3x mais 5. Então, nesse caso aí, se eu quero obter a função inversa, o que é que eu faço? Primeira coisa é também dar uma organizada, reescrever essa função aqui, tá? Para que eu possa fazer a troca de variáveis. Então, eu vou escrever assim, ó, y igual a 3x mais 5. Feito isso, eu vou para o primeiro procedimento, que é o quê? A troca de variáveis, tá? Ao fazer a troca de variáveis, onde tiver x, você coloca y, onde tiver y, você coloca x, tá? Vamos ficar então com, olha isso, x igual a 3y mais 5. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Vamos lá, então. Segundo passo agora. Isolar o y utilizando os princípios da equivalência, tá? Então, de todas as maneiras, eu vou trazer o y aqui para o primeiro membro da igualdade e tudo que não for y eu mando para lá. Vamos ficar assim, então. Olha só. 3y está aqui somando. Vem para cá, do outro lado, subtraindo, tá? Então, vai ficar menos 3y igual a x está somando, vai para o outro lado subtraindo. Menos x mais 5. Beleza? Só que eu não quero saber qual é o valor de menos y, enfim. Eu quero deixar esse y aqui positivo. Então, eu multiplico toda a minha expressão por menos 1. Ao multiplicar toda ela por menos 1, eu vou obter, então, o seguinte. Olha isso. 3y igual a x menos 5. O que é positivo ficou negativo, o que é negativo ficou positivo. Beleza? Vamos lá, então. Y, então, vai ser igual a x menos 5 sobre 3 multiplicando, passou para lá dividindo. Sobre 3. Beleza? Nesse caso aqui, então, o y está isolado. Se o y, então, está isolado, eu acabei de obter a minha função inversa. Portanto, f de menos 1 de x é igual a x menos 5 sobre 3. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Vamos lá, então, tá? Fazer aí alguns comentários sobre as propriedades das funções, tá? Vocês peguem aí seus livros, dá uma passadinha aí para a página 184, tá? 184, onde a gente vai falar aí rapidamente sobre função injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Olha só, antes de definir uma função inversa,
vamos entender os conceitos de função injetora, sobrejetora e bijetora, os quais auxiliarão na construção da definição de inversa de uma função. Esses conceitos podem ser entendidos como propriedades e caracterização de funções do tipo f de A em B. Por que é necessário, tá, falar a respeito das propriedades das funções antes de falar sobre função inversa? Só encurtei aqui um pouco e falei direto sobre a função inversa para vocês e mostrei a técnica, por quê? Terceira série e vocês já manjam um pouquinho disso aí, né? Então a gente às vezes vai atrás um pouco da prática, porém, nunca é demais relembrar o conceito, tá? Pois uma função só admite inversa se ela for bijetora. Se ela é apenas sobrejetora ou apenas injetora, ela não admite inversa, ela tem que ser bijetora. E o que é uma função bijetora? É uma função que é injetora e sobrejetora simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Então, olha só. Quando é que uma função é injetora? Uma função f de A em B injetora, também chamada injetiva, quando elementos distintos do domínio apresentam imagens também distintas no contradomínio. Ou seja, quando cada elemento do conjunto imagem, deixa eu mudar aqui para mim, tá? Ou seja, quando cada elemento do conjunto imagem é imagem de apenas um elemento do domínio. Quando isso ocorre, então nós dizemos que a função ela é injetora, tá? Função sobrejetora. Vamos lá. Aí passando para a página 186, tá? Na página 186, então nós vamos ter o seguinte, ó. Função sobrejetora. Uma função f de A em B é sobrejetora, também chamada de sobrejetiva, isso depende, varia de autor para autor, tá? Quando, para todo y pertencente ao contradomínio B, existe um x pertencente ao domínio A, tal que f de x seja igual a y. Ou seja, trocando por miúdos, uma função é sobrejetora quando você olha para o contradomínio e não sobra ninguém. Todo mundo se relacionou com alguém de x. Então, se não está sobrando ninguém, a função é sobrejetora. Muito cuidado, tá, em achar que os conceitos de função injetora e sobrejetora são antagônicos. Não são. Não são conceitos contrários, são conceitos diferentes. Até porque se fossem antagônicos, seria impossível a gente definir uma função bijetora, pois uma função bijetora é justamente uma função que é injetora e sobrejetora simultaneamente. Então, se uma função é injetora e sobrejetora simultaneamente nós chamamos de bijetora, então esses conceitos não podem ser antagônicos, tá? Esses conceitos não são contrários, são conceitos diferentes. E como eu acabei de falar sobre a função bijetora, né? Uma função é bijetora justamente quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Dizemos então que, nesse caso específico, existe ou há uma correspondência bionívoca. Beleza? Jovenzinhos, dúvidas até aí? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Ok, então. Então vamos fazer o seguinte. Para a próxima aula, tá? Para a próxima aula, a gente resolve aí algumas questões de função inversa e de função composta. Vamos resolver algumas questões além desses exemplos aqui, tá? Para que a gente possa ter uma prática, tal, tudinho. Apesar de ser um assunto que interfere sim no Enem, pode interferir, mas não cai questão muito disso aqui, mas interfere, tá? Pode ser que você utilize como mecanismo em outras questões, a gente utilize aí função inversa ou função composta. Joia? Então, na próxima aula, atividade sobre função inversa e função composta. Beleza? Então, jovenzinhos, até mais. Até nossa próxima aula. Até semana que vem. Tchau, tchau.